Louvado seja o nome santo do Senhor. Queremos cumprimentar os amados rádio ouvintes com a gloriosa paz do Senhor e uma boa noite de salvação. Estamos aqui mais uma vez, esta grande e rica oportunidade que o eterno, soberano Deus tem nos concedido de transmitir ao teu coração uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Eu não sei qual foi o seu dia hoje. Eu não sei se você viveu um dia atribulado, com muita dificuldade. De repente você passou o dia todo no seu trabalho, não querendo voltar para casa, devido às tribulações que você deixou em casa. Mas nesta noite o Senhor vai ministrar no teu coração uma palavra de esperança, porque o maior interessado de ver você satisfeito é Deus. E eu creio que nesta noite Ele tem ao teu coração uma palavra para você, para a sua família e para o seu ser. Eu só preciso que nesta noite você ouça a palavra de Deus. Se você estiver em casa, perto de um poste, seja sentado ou em pé, ou diante do seu computador, eu só preciso que você dê ouvido à palavra nesta noite. Você vai ouvir a voz de um homem comum, mas a palavra que vai ser dita aqui é a palavra de Deus. Eu tenho para você nesta noite uma palavra no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. É um texto de um homem chamado Davi, muito conhecido no meio bíblico, mas eu creio que através dessa palavra Deus vai te encorajar nesta noite. O versículo 17 diz o seguinte: disse Jessé a Davi, seu filho, levanta, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-lo ao acampamento até seus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva aos comandantes de 1000 e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse aqui, Davi é um dos homens mais conhecidos da palavra de Deus. As crianças já crescem sabendo alguma coisa sobre a vida de Davi, seja crente ou seja não crente. E este homem, nesta noite, ele tem muito a nos ensinar. E nesta noite eu quero dizer para você um tema dessa mensagem. O que você tem feito com as oportunidades que você tem tido? Vivemos uma época em que pessoas reclamam muito que não tem oportunidade. Mas eu digo para você nesta noite que não existe ninguém na vida que nunca teve uma oportunidade. Elas surgem de um modo ou de outro. Só tem que muitas das vezes nós passamos despercebidos ou queremos oportunidades que nós achamos que é melhor para nós. E nem sempre as oportunidades que estão nos oferecidas, no princípio, elas são boas. Mas se nós olhar para as oportunidades que nos é concedida pelos olhos da fé, nós vamos observar que são oportunidades maravilhosas. E nesta noite eu vou dizer para você, pequenas oportunidades que traz futuro brilhante. Eu quero que você apenas medite comigo nesta noite nessa palavra. A Bíblia diz que o povo de Israel estava passando por um período difícil. Estava vivendo sob o comando de um homem chamado Saul, um rei que foi escolhido
pelo povo e aprovado por Deus. Aquele homem, no seu princípio de ministério, de reinado, ele foi muito bem, mas infelizmente depois ele se vangloriou, ele perdeu a sua humildade, perdeu a direção, e a Bíblia diz que Deus agora o reprova como rei. Meus amados irmãos, sei que nesse momento os filisteus estavam oprimindo o povo de Deus. Os filisteus foi um dos piores e maiores inimigos que o povo de Israel frequentou em toda a sua história. E a Bíblia diz que eles tinham um homem chamado Golias, era um comandante de guerra, era um cara temido por todos. A nação de Israel, todas as nações temiam aquele homem porque ele tinha uma grande estatura e a Bíblia diz que ele era um homem de guerra. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que os filisteus, até as ferramentas do povo de Israel, eles haviam tomado. E é nesse cenário tão horrível, é nesse cenário tão desapropriado para o momento, é que surge esse homem chamado Davi. Um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele tinha sete irmãos e ele era um pastor de ovelha. Era um homem que vivia no campo, tomando conta das poucas ovelhas que o pai tinha. E nesse período que os filisteus tinham encurralado o povo judeu para poder lutar contra eles, os irmãos de Davi também tinham ido para a guerra. E diz a palavra de Deus, meus amados irmãos, que durante 40 dias, Golias, de manhã e à tarde, descia ao arraial do povo judeu para poder afrontar aquele povo. O próprio rei, o comandante, o homem que era o espelho do povo, estava com medo. Ele estava longe dos projetos de Deus, tinha pecado contra Deus, e ele estava sem autoridade para poder guerrear. E o texto nesta noite diz que o pai de Davi agora chama ele e pede ele para que fosse levar aos irmãos dele que estavam naquela peleja alguns alimentos. Pediu para levar queijo, levar pão, levar isso, levar aquilo. E aquele homem, ainda novo, era muito obediente. E ele agora, o texto diz que Davi levanta de madrugada. Ele pega um outro criado, uma outra pessoa, e pede que ficasse tomando conta das ovelhas da família. Isso quer dizer que Davi era um cara que tinha responsabilidade, era um cara que tinha cuidado com aquilo que era colocado na tua mão. E a Bíblia diz que aquele homem agora recebe uma oportunidade de ir àquele arraial para levar o alimento a seus irmãos e levar os outros alimentos aos comandantes do exército. Quando eu falei aqui, meus amados ouvintes, que são pequenas oportunidades que podem trazer futuros brilhantes. Foi uma pequena oportunidade, uma coisa insignificante. Eu acredito, se fosse nos dias de hoje, o Jessé, o pai de Davi, ia receber um processo por ter mandado um menino de 17 anos a um arraial de guerra para poder levar alimento. Só tem que o pai de Davi não sabia o que estava acontecendo naquele momento no reino espiritual que chama o reino de Deus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquele homem parte para aquele arraial com aqueles alimentos, e quando ele chega ali, ele encontra Golias, encontra o inimigo afrontando o exército de Deus.
ele encontra Golias insultando o exército de Deus. E naquele momento, meus queridos, a Bíblia diz que Davi fica indignado. Ele fica, de certo modo, revoltado. Quando ele vê uma nação todinha se prostrando diante de uma nação pagã, de uma nação que não conhecia Deus. Mas infelizmente, meus amados irmãos, quando nós estamos distante de Deus, quando estamos longe da presença de Deus, nós não temos autoridades para lutar. Quando estamos distante de Deus, quando estamos com o nosso caráter corrompido, não adianta ter o conhecimento bíblico, não adianta ter os dons espirituais. O povo era um povo de Deus, mas estava afastado de Deus. E naquele momento Davi disse: quem é esse incircunciso? Quem é este homem? Quem é este camarada? Quem é esse demônio? Para que afronte o exército de Deus. E a Bíblia diz que naquele momento os irmãos de Davi chegaram e chamaram a atenção. Os irmãos de Davi, humanamente falando, não estavam errados. Quando ele viu aquele irmão mais novo ali, naquele lugar, eles não gostaram. O que você veio fazer aqui? Com quem que você largou aquelas poucas ovelhas do nosso pai? Eu conheço a sua presunção. Eu sei que você veio aqui por curiosidade, para saber como estava a guerra. E a Bíblia diz que naquele momento, Davi desviou. Ele não deu atenção às palavras negativas dos seus irmãos. Naquele momento, acredito eu, que o Espírito Santo já tinha impulsionado o coração daquele jovem guerreiro para uma peleja. E a Bíblia diz que Davi mais uma vez perguntou ao povo: o que fará o rei a quem derrotar este homem? E disse: não, quem derrotar este homem, o rei vai honrar muito. O rei vai honrar com ouro, com prata, e o rei vai pegar e dar sua filha em casamento. E naquele momento, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Davi foi chamado por Saul. E quando Davi chegou naquele palácio, naquela tenda, estava aquele homem trêmulo ali, com medo. Aí Davi agora lança para aquele homem uma palavra de encorajamento.